E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar para a nossa quinta aula, agora sim com conteúdo novo. Vamos falar de Roma. Só para vocês localizarem na apostila, nós estamos no módulo 11, tá? A gente vai falar do primeiro período aí de Roma, que é a Roma monarquia, ou seja, quando Roma era liderada por um rei. Mas vamos ver como é que é isso exatamente? Bom, para começar a falar de Roma, a gente vai ter que falar de como foi ocupada ali a Península Itálica. A geografia da Itália, você vai ter ali, bem no centro, a região do Lácio e Campânia, que faz ligação com o Mar Tirreno, a região da Apulia, que faz ligação com o Mar Adriático. O solo desse lugar é um solo bastante fértil, por isso que as populações vão viver da agricultura e do pastoreio. E essas populações também, isso é bem importante destacar, vai ter uma exploração de minério bastante intensiva, principalmente do cobre, do estanho, do chumbo e do ferro. E como é que vai ser ocupada ali a Península Itálica? No centro da bota italiana, você vai ter os italiotas. Ao sul da bota, você vai ter algumas colônias ainda de gregos, lá daquela Magna Grécia que a gente viu nas aulas de Grécia. E também você vai ter ao norte, naquela parte superior da bota, os etruscos. A história romana se divide ali em três períodos. Esse que a gente está vendo hoje, da monarquia, que vai de 753 até 509 a.C. Você tem também depois a república, que vai de 509 a 27 a.C. E por último o Império Romano, que vai de 27 a.C. até o ano de 436 depois de Cristo. Tá? Bom, a gente precisa falar um pouco sobre a origem de Roma. Existe uma origem lendária, tá? Mitológica. Onde está escrito isso? Num livro chamado Eneida, de Virgílio. Ele vai falar que a origem dos romanos vem de Troia, do seu príncipe Enéas, que fugiu depois de Troia ser destruída. Ele vai fugir com o seu pai nas costas, seu filho pela mão e vários companheiros, pegam um barco e chegam então ali na região do Lácio. Ascânio, que é filho de Enéas, vai fundar a cidade de Alba Longa. Séculos depois, nós vamos ter a história de Rômulo e Remo, os gêmeos que vão ser criados por uma loba, e Rômulo vai matar o seu irmão Remo e vai fundar Roma no ano de 753 a.C. Bom, isso aí fala o mito, a lenda. Se a gente for pensar numa história mais factual, de fontes históricas, nós vamos ter ali que os italiotas, que era aquele pessoal que vivia ali no centro da bota, né, vai defender a região das invasões etruscas, as invasões que vinham do norte. Alguns povos vão se juntar aos italiotas, como por exemplo os latinos e os sabinos, ampliando um pouco o território. É nesse momento que, por uma história mais factual, é fundada a cidade de Roma. Como é que vai ser a organização econômica, política e social de Roma nesse momento aí que a gente vai chamar de Roma monárquica? Bom, a sociedade vai ser dividida em três segmentos: os patrícios, os clientes e os plebeus. Os patrícios eram aqueles que eram originários das antigas famílias. Então, as pessoas que tinham acesso à terra, tinham uma certa tradição por trás. Já os clientes eram homens livres, porém as famílias eram pobres. Já os plebeus eram representados pelos estrangeiros, pequenos proprietários, artesãos e comerciantes. Nessa fase monárquica, a gente vai ter diversos tipos de reis. Reis latinos, reis sabinos e até mesmo os etruscos, que vieram do norte e vão se fixar nessa região. Outro tipo de organização política vai ser o Conselho de Anciãos, que vai ser depois transformado em Senado, e a Assembleia Curiata. Todas essas organizações políticas eram lideradas pelos patrícios. Como é que a monarquia vai acabar? Ou por que a monarquia de Roma vai acabar? Bom, nós temos um rei chamado Tarquínio, o Soberbo. Ele vai ser o último rei de Roma. Por que ele vai ser o último rei de Roma? Porque ele vai confrontar os patrícios. Ele vai tentar se juntar aos plebeus para tentar tirar um pouco de poder dos patrícios. Isso vai fazer, então, com que o Senado, o Conselho de Anciãos, se una
e vai tirar do poder o rei Tarquínio, fundando assim a República. E em Roma a gente chama a República de uma república aristocrática. Lembrando que a aristocracia é o poder dos melhores. Então, a República e o Senado agora serão comandados pela aristocracia patrícia. Só que, em caráter de revisão, nós temos uma cronologia. No século 8 a.C., você tem a ocupação do sul da Itália pelos gregos e do norte pelos etruscos. Em 753 a.C., você vai ter a fundação de Roma, segundo a tradição, segundo o mito. Em 640 a.C., vai ter o domínio de Roma pelos etruscos. E no ano de 509 é exatamente o ano da expulsão de Tarquínio Soberbo e fundação da República. Galera, pedi alguns favores para vocês. Primeiro, dá uma curtida aqui no canal. Mentira, eu não sou blogueirinho, não precisa fazer isso. Mas eu preciso que vocês façam o seguinte. Assistam um vídeo, leiam a apostila, façam um resumo e depois façam as atividades. Tanto na apostila como as atividades também que estarão lá no Google Classroom. Ok? Galera, até lá, nos vemos no próximo encontro.